Konnichiwa em japonês, Onimashita em chinês ou Namastê em hindu são formas de cumprimentar, de dizer olá, como vai, como está. Eu cumprimento você e o Deus que está em você. Agora, por que eu estou cumprimentando você assim? Ou vestindo essa roupa, coisa mais linda, olha só o capricho, os detalhes dessa roupa. Em homenagem ao grande apóstolo do Oriente, o nosso querido amigo de Deus, São Francisco Xavier. Tá na hora de aprender mais, tá na hora de pesquisar. blog.cancãonova.com/amigos do céu. Konnichiwa, venerável Piné. Eu sou um samurai. Konnichiwa, venerável Adelita. E onde nasceu esse venerável santo? Ele nasceu num castelo no reino de Navarra. Ué, Navarra não fica no Japão, fica da Espanha. Seu pai era conselheiro, veja só, da corte do rei João III de Navarra, e sua mãe era a única herdeira de duas famílias nobres muito ricas. Ei, eu conheço essa história. Francisco vivia no reino de Navarra. Aí, quando o reino de Aragão invadiu Navarra, era a guerra. Cavalos e cavaleiros armados, espadas, pá, 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 invadindo os castelos, incendiando as aldeias. Nossa, Piné, foi um começo bem emocionante mesmo. A guerra é sangrenta. Os irmãos de Francisco são capturados. A mãe foge com Francisco e os irmãos menores. Parece um filme de aventura. Não é à toa que o Piné gostou dessa história, hein? O que aconteceu agora que eles perderam a batalha? Francisco tinha 9 anos quando seu pai morreu e a sua mãe o enviou para estudar em Paris, porque ela não queria que o filho estudasse nas escolas dos invasores. Então, ele cresceu em Paris, fez lá sua universidade. Eu soube que Francisco era o cara, inteligente, alegre, bom de papo, bonito, tipo eu. Sabia que seu colega de quarto foi Inácio de Loyola? Eles começaram um grupo de jovens, a Sociedade de Jesus. E quando esses jovens resolveram se tornar sacerdotes, passaram a se chamar a Companhia de Jesus. Por isso, todos os conheciam como os padres jesuítas. Conta mais sobre eles. Claro, Piné, mas para isso, vamos precisar de algumas coisinhas para conhecer melhor o povo do Oriente. Fala aí o que vamos usar, pra essa história o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar, pra essa história o que vai precisar. Vem, Piné, por favor. Cheguei, venerável Adelita. Posso comer um pouco desse macarrão aí? Você pode comer, mas vai ter que comer com hashi. E por que, Tia D? Um bom evangelizador, ele não chega impondo sua cultura. Ele aprende a cultura do povo que ele vai evangelizar. Ô Tia D, yakisoba é da China e hashi é do Japão. Tem alguma coisa errada aqui. Tinha que ser sushi. Francisco Xavier primeiro foi ser missionário na Índia. Mas antes de chegar na Índia, ele ficou 6 meses na África. Gostou tanto do povo africano que não queria sair mais de lá. Uma gente tão alegre. Batizava, evangelizava. Todo mundo gostou muito daquele missionário. Legal. Foi assim que, de repente, o quê? ele conheceu alguém muito especial. Um homem que comia com hashi, né? Tararã. Então era japonês. Da terra dos samurais, né? Cuidado com isso, menina.
Não precisa se assustar, né? Só queria mostrar pra você a espada que eles usavam naquela época. E o homem? Esse homem andou milhas, centenas de quilômetros para chegar até Francisco Xavier. Ele disse: Disse o quê? eu queria conhecer o honorável amigo de Deus que perdoa os pecados. São sacerdotes que receberam de Jesus o dom de perdoar os pecados. Francisco Xavier ficou emocionado. O Japão precisa de missionários. E pôs isso na cabeça, não tem quem tirasse. Até ele convenceu os superiores dele lá na Índia a deixar ele para o Japão. E ele gostou do Japão? O povo japonês, que gente educada, que gente gentil. Arigato. Ele ficou 10 anos evangelizando o Japão, andando por todo lado, levando a palavra de Deus. Centenas de pessoas se converteram. Onde a China vai entrar nessa história? Francisco pensava assim: tem tanta gente na China. Isso lá é verdade. Se Jesus pegar na China, o Oriente inteiro vai abrir o coração para Deus. Eu tenho que evangelizar a China. Lá vai ele de novo. E aí, conseguiu chegar na China? Eu só vou contar depois que nós pedimos juntos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Francisco Xavier falava com tanto entusiasmo da sua vontade de evangelizar a China, que ele conseguiu convencer um amigo seu a doar uma grande fortuna para fretar um navio, comprar caros presentes para doar ao imperador da China e assim conseguir evangelizar o povo chinês. Eles partiram nessa aventura naquele navio quando de repente uma terrível tempestade fez o navio quase afundar. Eles tiveram que parar num porto. Quem era responsável? Era um capitão português. Quando o capitão português soube que aquele missionário da Espanha queria entrar na China, não deu autorização. Francisco Xavier implorou, rogou, chorou, não teve jeito. Então ele foi até uma ilha onde os portugueses comercializavam com os chineses e ali ficou esperando um jeito de entrar na China. Mas o imperador tinha colocado uma lei que ninguém entrasse lá sem a sua autorização. Todo mundo tinha medo. Mas Francisco não tinha. Sentia tanto amor pelo povo chinês. Eles têm que saber que Jesus os ama. Ele soube que tinha um homem que estava disposto a levá-lo até a China, só que ele cobrava muito caro. Francisco juntou tudo o que tinha, suas economias, o que pôde, e entregou na mão daquele homem. E o homem sumiu com o dinheiro dele e combinou: daqui tantos dias eu volto com uma embarcação buscar o senhor, seu padre. E quem disse que voltava? Francisco ficou na ilha esperando, e nada do outro voltar. Francisco já tinha quase perdido as esperanças. Doente, com fome, porque não tinha quase o que comer. Pobre, sem saber o que fazer da vida, não tinha nem como voltar para o Japão, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Deus mandou lá São Martinho de Lima. São Martinho de Lima vivia no Peru, em Lima, mas o que aconteceu? Deus deu a ele o dom de bilocar. Ele desaparecia de um lugar e aparecia no outro. Foi assim que ele foi consolar os seus irmãos africanos na África, porque ele era negro, e que ele foi lá para rezar junto com o nosso querido São Francisco Xavier e consolar São Francisco Xavier para que ele tivesse fé e confiança em Deus. Francisco Xavier sabia, não entraria na China. Deus estava pedindo esse grande sacrifício dele. Suas últimas palavras foram: Senhor, em vós eu deposito minha esperança. Não me abandone para sempre. E a sua morte foi um sacrifício para que outros missionários consigam aquilo que ele tentou e não conseguiu. Quem será o grande missionário que Jesus está escolhendo para evangelizar, para levar a palavra de Deus aos irmãos da China? Pense nisso.
Talvez seja você. São Francisco Xavier, Rogai por nós!